Sejam bem-vindos novamente ao mundo Insofó. Lembre-se, energia solar fotovoltaica. Eu vou sempre lembrar vocês, até que isso já entre na sua cabeça. Tá? Meu nome é Bira, já gravei alguns vídeos a respeito da energia solar fotovoltaica. Continuo sendo seu guia nesse mundo novo aí, interessante, que está acontecendo, que está palpitante aí no nosso país nos últimos anos aí, por algumas situações que eu já falei em alguns vídeos anteriores, né? Nesse vídeo eu queria falar numa coisa: se você tem dúvida ainda, se faz sentido para você investir em energia elétrica fotovoltaica, a resposta, em termos gerais, é sim, tá? Para a maioria das pessoas, para a maioria dos usuários de energia elétrica, faz todo sentido, né? Principalmente no perfil que eu tenho informado nos últimos vídeos, que são aquelas 4 situações: mora em casa, residência própria, ou em construção, se você está puto com a concessionária, porque você está pagando muito, gasta em si a mais de 200, 250 reais, e também se você tem uma grana que está investida, ou pretende investir nessas aplicações normais de banco, que o teu gerente indica, né? E principalmente se for poupança ou aqueles títulos de crédito, aquilo, pelo amor de Deus, não. Se você se encaixa, faz todo sentido investir em energia solar fotovoltaica. Então eu vou falar 5 principais variáveis que influenciam diretamente no que a gente chama de payback de um sistema elétrico fotovoltaico. O payback seria durante quanto tempo é que esse sistema vai se pagar. Quer dizer, o investimento inicial que você faz vai ser resgatado em quanto tempo. Então nós temos 5 variáveis que alteram esse tempo, tá? Então você pode ter situações a partir de 4 anos até 10 anos. Isso vai variar de acordo com essas 5 variáveis, tá? A primeira variável que afeta o payback, ele é a tarifa que é cobrada de vocês, né? A tarifa ela varia de distribuidora para distribuidora. Estamos falando no mesmo país, mas as concessionárias elas têm um custo diferenciado e cada uma cobra uma tarifa diferente dos seus clientes, ok? Então essa é uma situação. E o que acontece? Quanto maior você tem, quanto maior o pagamento da sua tarifa, o seu payback diminui, o seu tempo de retorno, de resgate do valor investido é menor. Claro, por quê? Porque se você está pagando uma tarifa mais alta, a economia que você gera quando você gera sua própria energia é maior. E isso diminui o tempo que você vai ter o resgate do dinheiro investido, ok? No Brasil nós temos 2 grupos, a maioria das pessoas não sabe, mas são 2 grupos diferenciados para a cobrança das tarifas. Nós temos o grupo A, que se chama grupo de alta tensão, e o grupo B de baixa tensão. O grupo B são os consumidores residenciais, pequenos comércios. Existe uma outra classificação dentro do grupo B, mas eu explico isso depois, num outro momento. Mas o grupo B são os clientes cativos, normalmente, que não tem condição de comprar energia de outra concessionária. É um cliente cativo. E exatamente nesses clientes é que a tarifa é mais alta. Justamente porque você não tem como negociar isso por fora, tá? Além de outras situações, é que ultimamente as bandeiras tarifárias estão muito em voga, porque nós estamos com problemas hídricos, né, no país, os reservatórios não estão sendo reabastecidos a contento, então as tarifas estão subindo justamente porque as bandeiras tarifárias estão sendo utilizadas durante muito tempo. As bandeiras tarifárias são aquelas situações em que as termoelétricas, que é a energia mais cara, mais suja, são acionadas para compensar a perda das hidroelétricas, ok? Então a tarifa é uma das variáveis que altera o teu payback, o teu tempo de retorno. A segunda é a inflação energética, que nós falamos no vídeo passado, né? Quanto maior a inflação energética que você tem, que ocorre de um ano para o outro, o teu payback diminui. Então você obtém o teu retorno do investimento mais rápido. Então se ocorrer um aumento da tua tarifa,
diminui o teu payback. Inflação energética alta, o payback diminui. Okay? E nesse momento, com essas crises hídricas, então, é só observar na mídia. A mídia não está nada otimista em relação ao reabastecimento dos nossos reservatórios. Okay? Então, tarifas é a primeira, inflação energética é o segundo item. A terceira, nós podemos identificar como a comparação entre a energia solar fotovoltaica e os ativos financeiros, né? O mercado financeiro. Então, é possível a gente fazer uma comparação entre o investimento em energia solar fotovoltaica e comparar com ativos financeiros do mercado. É facilmente, muito fácil. E olha, a Insofovo, energia solar fotovoltaica, não perde para quase nenhum investimento, dentro, obviamente, se estivermos analisando investimentos com o mesmo nível de risco. Tá? Por exemplo, letras do Tesouro Nacional, que é um risco mais ou menos equivalente, né? Dificilmente, para investimentos para 25 anos, que é a durabilidade mínima de um sistema, você não tem nenhuma situação, nenhum ensaio, nenhuma possibilidade de você ter um investimento com ganho superior ao investimento feito na energia solar fotovoltaica. Então, se você tem essa grana, esse dinheiro que você pretende fazer investimento e atende aquele perfil que eu falei, dessa situação que eu tenho descrito, 100% de chance que você vai ter um retorno melhor se você investir na energia solar fotovoltaica. Tá? Porque primeiro você tem essa situação de que quando você faz um investimento num banco, você precisa de um tempo para ter uma rentabilidade adequada. No solar não. Você terminou de fazer a instalação, como eu falei no vídeo anterior, você já começa a ganhar os seus créditos. Não há nenhuma comparação entre outro bem de consumo. Então, casas, equipamentos, máquinas, não tem. Porque todos esses já começam a gerar despesas. E a energia solar, terminou de fazer a instalação, você já começa os seus créditos a serem gerados. Então essa é a terceira, né, que é a comparação entre sistema financeiro, investimentos e a energia solar fotovoltaica. A energia solar dificilmente perde para investimentos, principalmente nesse momento. Tá? Uma outra variável são detalhes técnicos com relação ao sistema. Então, sistemas maiores de energia solar fotovoltaica têm um custo menor por watt gerado. Acontece que nem sempre a gente pode ter um sistema muito grande, porque nós temos limitações tanto de solarimetria, que a gente chama, que é a quantidade de radiação que vai chegar no local onde você vai fazer a instalação, né? Isso varia de acordo com a posição que você está, e quanto maior a radiação que você recebe, menor o payback, o retorno é mais rápido, então menor o tempo que você vai ter o resgate do dinheiro. Uma outra situação, a área de telhado que você tem disponível. Se você tem uma área que atende aos requisitos mínimos para você colocar um sistema, ótimo. Se você tem uma área maior e quer colocar um sistema maior para ter um payback mais rápido, ótimo. A definição de quanto precisa, isso a gente faz caso a caso, são feitas medições. A residencial precisa acima de 10 metros quadrados já para um sistema de 1 kW pico e meio, 1,5 kW pico, que seria a maioria das residências já poderia fazer, mas você tem situações em residências que tem até 50, 60, 70 metros quadrados de área de telhado. Então existe a possibilidade de você fazer uma instalação maior para o teu payback diminuir mais ainda. Mas a configuração exata é feita por profissionais, por pessoas ligadas diretamente à área de engenharia, para que você não tenha um excesso de créditos que você não vai poder utilizar. Tá? Já uma instalação comercial precisa de acima de 40, 50 metros quadrados para ter alguma viabilidade. Tá? Uma outra situação que varia no teu payback é a tua orientação geográfica do teu telhado. Nós estamos aqui no hemisfério sul, então a orientação ideal para o teu sistema
seria voltado para o norte e com inclinação entre 10 e 25 graus. Puxa, mas daí, meu telhado tem vista para leste ou para oeste, é possível? É possível, não há impedimento nenhum. Claro que você vai ter uma insolação menor, e daí você dimensiona o teu sistema de acordo com a solarimetria que você recebe e o quanto você vai colocar do sistema, quantas placas, o arranjo que você vai fazer é feito de acordo com o dimensionamento do teu gasto, etc. Então, você não, independente se é norte ou não, e a inclinação é adequada, existe uma compensação em espaço na quantidade de módulos que você coloca. Então, não há nenhum problema em você fazer a instalação quando não é voltado para o norte. Tá? E a última coisa que a gente pode definir com relação ao payback, ao tempo de retorno do teu sistema, é que quando você faz a instalação, já havia dito isso para vocês, que existe uma valorização do imóvel, imediato. Se você pegar dois imóveis com tamanhos similares, você vai ter um ganho de valores se você tiver uma instalação fotovoltaica em cima, tá? Em torno de 8 a 10%. Então, além da economia que você está tendo com a geração da sua própria energia elétrica, você tem esta informação, você tem esse ganho patrimonial que faz o teu payback diminuir. Então, essas 5 variáveis são as principais que você tem com relação à energia solar fotovoltaica, que diminui o seu tempo de retorno, o seu payback, para que você tenha entre 4 a 5, 6, pode ser 8 anos. Então, essas variáveis vão dimensionar quanto você vai ter de tempo para você fazer o resgate total do seu sistema elétrico fotovoltaico, ok? Então, não perca o próximo vídeo, que nós vamos falar sobre uma outra situação, e não perca, ok? Um abraço, até mais.